Olá, pessoal, tudo bem? Tudo em ordem com vocês? Bom, nesse momento aqui, vamos dar mais um início, né, aos nossos videoaulas. Tem, na verdade, uma sequência de videoaulas aí. Já gravamos o primeiro videoaula, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e nesse momento vamos gravar o sexto videoaula. E qual é o tema central da nossa gravação, né? Qual é a organização política, né, do Estado brasileiro? E nesse momento, vamos trabalhar uma questão bem interessante, e aqui já vou compartilhar com vocês aqui a tela, né? Vamos dar início aqui, então, que é o nosso sexto vídeo-aula, tá? Nesse sexto vídeo-aula, vamos trabalhar um pouquinho a organização política do Estado brasileiro, certo? Um tema que, ao meu ver, né, é muito relevante, muito interessante, claro que nem mais nem menos do que os anteriores, né? Mas é bem interessante aí, deixa o seu like aí, se você curtiu o vídeo, tá? Para que possa contribuir para o nosso canal aí. Beleza? Vamos lá, então, galera. Só fazendo uma revisãozinha aí da aula anterior, tá? Nós trabalhamos a questão aqui do parlamentarismo e presidencialismo. Então, se você não assistiu, eu recomendo você começar a assistir desde o primeiro vídeo A, o segundo, para que você possa ter, desde o início lá, né, a organização política do Estado brasileiro aí, que faz referência, tá? Deixar bem claro para vocês aqui, né, que faz referência ao caderno do aluno, tá? Do ensino médio, do terceiro ano, do terceiro bimestre, tá? Então, nós estamos trabalhando justamente esse conteúdo do terceiro ano, tá? Que faz referência aí ao ensino médio do terceiro bimestre, beleza? Eu espero, com certeza, contribuir com vocês, uma vez que você já teve o caderninho em mãos aí, né? Você tem o caderninho em mãos, e você veja que é muito resumido, né? Temas relevantes, porém, falta conteúdo, como eu já coloquei na primeira videoaula minha aí, tá? Então, é importante vocês acompanhar desde o início aí, o desenvolvimento, né, da sequência das videoaulas aí. Vamos lá, então, para de enrolação e vamos que vamos, galera. Pois bem, aqui nós começamos aqui com a organização política do Estado brasileiro. Então, você veja aqui que eu estou sendo bem focado agora na questão brasileira e não de uma forma global, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre o sistema do Estado brasileiro, tá? Então, vamos lá. No dia a dia, o modo como lidamos, né, com o Estado não é por meio de sua estrutura formal, mas pelas informações que nos chegam sobre o governo por intermédio da mídia. Todos os dias, os jornais, revistas e os noticiários televisivos reportam, né, os principais acontecimentos nas diferentes esferas do governo, citando cargos, funções, posições políticas, decisões, disputas, denúncias de corrupção, entre outras, né? Então, eu trouxe para vocês uma imagem aqui, né, de uma emissora, de um jornal aí não que eu sou a favor ou contra, mas com sua formalidade, que sempre traz algumas notícias, tá, referente aí à questão do nosso Estado brasileiro, e é importante a compreensão justamente para que esse momento, né, você possa ter um melhor entendimento da fala, quando se fala em três poderes, né, quando se fala no Congresso, então, assim, no Poder Judiciário, né, a competência desses órgãos aí, que nosso poder é uno e soberano. Então, assim, importante para a compreensão, para que vocês não caiam naquele senso comum em dizer que, eu odeio política, né? Eu acho muito difícil a pessoa falar que odeia algo se não conhece, né? Essa é a minha visão particular. Então, é diferente de você conhecer algo e falar assim, não, eu não gosto. É uma coisa falar assim, eu não gosto de uma comida porque eu experimentei e não gostei. Diferente de você falar que não gosta e não experimentou essa comida aí, né? Então, acredito muito nessa situação de você conhecer algo, mas depois você dizer se você conhece, se você gostou ou não, tá? Vamos lá. A leitura e a interpretação dos noticiários depende do entendimento da organização política do Estado. Nosso estudo tem como objetivo propiciar um olhar de estranhamento, tá? Esse olhar de estranhamento, vocês sabem muito bem que vem sendo trabalhado desde o primeiro ano, né? Essa questão do estranhamento, que é você desnaturalizar os fenômenos sociais, tá? Então, esse estranhamento é muito importante, sempre estar incorporando, né? Sempre estar colocando ele diante dos fenômenos sociais aí, e aqui, referente aos três poderes, tá? Em relação ao papel dos políticos no governo e ampliar a percepção em relação ao número, a variedade e as funções dos cargos legislativo, executivo e judiciário. Então, se você é bom você ter a compreensão, porque às vezes cai numa situação de uma decisão, né, uma iniciativa popular, por exemplo, que queira repartir um Estado no meio.
Então, você tem que ter conhecimento que quando você está repartindo, você fala assim, mas o território vai ficar menor para estar gerenciando, vai ficar melhor a arrecadação de recursos, mas calma. Por que calma? Eu falo para vocês aí, muita calma nesse momento. Porque quando você reparte esse estado aí, você tem que ter consciência que você está multiplicando por 2 o número de funcionários, e aí acarreta, né, a questão das cargas tributárias, também os gastos, né, com funcionário público. Então, isso, ao meu ver, não é legal. Eu acho que divisão e aumentar o número de funcionários não significa competência, não significa uma boa eficiência no sistema do governo, tá? Eu acho que sim, uma boa gestão que vai fazer diferença aí. Não é repartindo, né, e tendo mais cargos, né, mais encargos, né, tributários para a sociedade, para poder pagar esses gastos, né, que acarretam nessa divisão de Estado através da iniciativa popular, como já visto anteriormente. E aqui eu trago uma charge para vocês, né, bem interessante a charge, eu adoro, na verdade, charge, eu acho que charge, ela estimula, né, instiga você a fazer uma leitura, uma interpretação visual dessas imagens, sempre ela vem com umas figuras bem interessantes, né, e nesse sentido aqui ele traz os 3 poderes, né, você pode perceber que ele fala do poder judiciário, né, do Congresso, né, o deputado, o Senado, o Planalto aqui, né, então você vê que bem que tem os 3 poderes aqui juntinhos para que você possa compreender. E aqui, né, tem no caso, um bonequinho dizendo, né, perdoa, Senhor, né, mas que eles sabem o que fazem, e isso eles sabem. Então, assim, estão fazendo coisas erradas, é lógico, pessoal, não podemos generalizar, tem muitas pessoas boas, tá, pessoas competentes, mas tem muitas pessoas que fazem uso do seu cargo, né, para benefício próprio, e aí prejudicando milhares de pessoas, né, inclusive em leitos dos hospitais, foi uma vergonha, quando às vezes tem pandemia, tem uma coisa muito séria no país, ao invés de investir dinheiro para melhorar a saúde, eles arrumam, né, dentro dessas lacunas na legislação, a possibilidade de se beneficiar, né, é a corrupção aí ativa dos servidores aqui, e aqui nem concursadores são, né, são eleitos representantes do povo aí, e estou apontando para o Congresso, mas também tem toda a questão, quando esses órgãos são gerenciados por seres humanos, tudo pode acontecer, né, e o pessoal fala que quando se trata de Brasil, mais ainda, né, então vamos que vamos, galera, então que eu trago para vocês os 3 poderes aqui. Bom, etapa 1 aqui, o Estado brasileiro, segundo a Constituição Federal de 1988, a nossa atual, né, a nossa Constituição bebê, né, porque ela é muito recente aí, apesar de 1988, embasada em outras constituições, por exemplo, nos Estados Unidos, né, então você vê que tem uma grande diferença aí, uma Constituição bebê que, por sinal, eu não posso deixar de destacar os senhores, que já sofreu 2 impeachments aí, né, então é preocupante. O Brasil constitui um Estado democrático de direito, né, como nós já vimos anteriormente, né, o Estado democrático de direito, cuja forma de governo é uma república federativa, que eu também já expliquei para vocês também, né, a forma república federativa, formada pela união indissolúvel, que eu expliquei também essa questão, dos estados e dos municípios do Distrito Federal. Então, assim, professor, eu queria saber o que é isso. Recomendo você assistir os vídeos anteriores aí, é só colocar na mesma sequência aí, né, no canal aí, que você vai encontrar o vídeo 1, o vídeo 2, deixei bem organizadinho para que você fique fácil de achar, tá? Ao notar o sistema presidencialista de governo, a Constituição tem como um dos seus princípios fundamentais a independência entre os poderes. O que eu quero dizer com isso, professor? Me explica melhor aqui, ó. Porque ele fala de poderes da União, né? Então, ou seja, o poder da União. Então, a independência dos poderes da União. Tá? Então, a União é a federação, tá? Não é o Estado, não é o município. Então, a independência. Por quê? Quando ele fala em Constituição Federal, pessoal, ele está falando do órgão supremo. Então, o órgão supremo, nesse momento, vai se falar da União, que gerencia todo o território nacional, e aí com os seus órgãos supremos, ou seja, acima deles, vamos brincar, né, vamos assim brincar no Poder Judiciário, acima do Poder Judiciário, quem está, né, vamos assim, uma forma de brincadeira aqui, Deus, né, Deus estaria acima do Poder Judiciário, então você veja que na lei do homem, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Legislativo, são os órgãos, né, supremo, acima deles não tem, tá, então nesse sentido, então, ele busca a independência entre os poderes, quer dizer que o Poder Legislativo, ele é independente, o Executivo, ele é independente, e o Judiciário, mas calma, por quê? Não significa que é um órgão, que é outro órgão, beleza, aqui existe uma divisão, porém, ele é uno,
Quando eu falo em 3 poderes, por exemplo, não sei se estou conseguindo visualizar aqui, mas quando eu estou aqui com os 3 poderes, o que acontece? Eles são divididos em órgãos, porém, a raiz é a mesma. Ou seja, são uno e indivisível. Não pode dividir, tá, esses poderes aqui, tá? Então, eles são uma coisa só, tá? Eles dividem em ordem para ficar melhor didaticamente, né? Vamos falar para vocês, para trabalhar. Então, tem poder legislativo, executivo, mas um gerenciamento. Mas ele representa o quê? O Estado brasileiro, né? O governo, né, federal, tá? Nesse sentido. Vamos lá, então, né? Qual é a razão para a separação dos poderes, né? Porque eu trouxe aqui, na verdade, esse leão aqui, né? Acho bem bacana. Ah, professor, parece o Rei Leão, né? Do filme Rei Leão, é isso mesmo, tá? Mas por quê? Vamos dizer que esse Rei Leão aqui, tá? Esse leão, ele é o líder, né? Ele manda, desmanda, e aqui é a população. Nesse sistema aqui, aparentemente, podemos classificar como uma monarquia, tá? Onde esse rei dita as suas regras, é lógico, no sentido figurado da palavra aqui, tá, pessoal? No sentido figurado da imagem, ele vai ditar as suas regras para quem? Para toda essa população, entendeu? Então, se ele falar, por exemplo, assim, ó, a população hiena não vai poder ficar nesse território e vai ser beneficiado só apenas para a girafa, os elefantes, ele tem esse poder. Então, você veja, mas espera aí, professor, quer dizer, então, que a girafa e o elefante, eles são diferentes, são superiores à hiena? Eles têm direitos diferentes da hiena, sendo que todos eles são animais? Então, vamos trazer uma situação aqui, então, que tem um rei, por exemplo, tá? E aqui a população. Então, vamos dizer, nesse terreno fértil aqui, né, cheio de mata aqui para poder se alimentar, vai ficar só para a elite, né, só para os ricos. E uma região mais pobre, mais sem nenhum alimento, né, onde mostra aquelas caveiras no filme do Rei Leão, né, lá vai ficar só para a hiena. Vocês conseguem entender que aqui existe uma diferença, né, entre os mesmos seres vivos, né? E aqui podemos colocar os seres humanos. Por que essa divisão que ocorre, né? É uma coisa favorecer tributos, favorecer os meios, né? Acesso aos meios públicos, né? Aos serviços sociais para os ricos e para os pobres, não. Então, isso aqui é uma monarquia, ele diz que é essa regra, ele acha que acredita que isso aqui é o certo. Então, por isso que é importante a separação dos poderes. Para quê? Para descentralizar o poder na mão, né, não de uma pessoa só. E essa ideologia de Montesquieu, inclusive, eu acho fantástica, porque realmente ela descentraliza o poder na mão de uma única pessoa, do monarca, e ele distribui esses órgãos aí para outras pessoas. E aí não segue uma única ideologia, né? Tem várias ideologias aí, evitando, inclusive, né, que seja algum grupo, uma coletividade seja privilegiada, né, diante da situação aqui, tá? Então, nesse sentido aí. Continuando aqui, ó, então eu falei do Charles de Montesquieu aqui, e eu trago um pouquinho para ele a teoria dele. É uma pessoa fantástica, eu admiro muito a colocação naquela época já, batendo de frente com a monarquia, ele trouxe a sua ideologia e que se aplica até hoje. Por isso que eu acho que é fantástico, uma visão tão ampla como ele tinha, né? Queria eu ter uma visão ampla assim do futuro, né? Olha que interessante, a teoria da separação dos poderes, desenvolvida pelo Barão, né, de Montesquieu, em sua famosa obra, O Espírito das Leis. Quem faz o curso de Direito, né, a Faculdade de Direito, estuda esse livro aqui, O Espírito das Leis, tinha como principal preocupação a defesa da liberdade dos indivíduos. Especialmente, você vê só, então ele briga pela defesa da liberdade dos indivíduos, especialmente em uma época em que os governos monárquicos, então você veja, contra a monarquia, imagine só você querer tirar o poder de um rei, né, naquela época, absolutista, eu não estou falando que é a monarquia parlamentar, como eu falei para vocês, absolutista, como se falasse assim, ó, rei do Egito, né, que acima dele só Deus, e na terra ele é o superior, você tem que quebrar isso aí, tem que repartir, porque você não tem o direito de ter o poder sobre a população, imagine só a briga, né, leva à morte com certeza. Então ele carregava em si essa teoria. Como central, vamos, todo o poder na mão do rei. Então, eu falei para você, né, do rei aqui, é uma monarquia absolutista. Então, quando você tem dúvida o que é absolutista, lembra sempre, né, do Ramsés lá, do Egito, tá? Do ponto de vista de Montesquieu, quanto maior a concentração do poder, maior o risco de um governo ditatorial. Então, ele trabalha nessa situação. Então, acho que ficou bem claro, bem tranquilinho aqui para vocês, né?
Vamos lá, então. Quem foi o Charles Montesquieu aqui, um pouquinho da sua biografia aqui, né, bem resumido. Foi político, filósofo e escritor francês, famoso por ter sido um crítico severo da monarquia absolutista e um defensor da teoria da separação dos poderes. Sua obra mais influente foi O Espírito das Leis, publicado em 1748. Tá vendo só? É top demais, né, pessoal? Publicou um livro aí defendendo a separação dos poderes, né? E aí se criou os 3 poderes atualmente, né? Vamos lá, então. Aqui eu falo do Brasil, né? Então, aqui nós falamos do Planalto, Palácio, né, do Planalto aqui, tá? Então, as sedes oficiais em Brasília. Brasília representa a União, a Federação. Então, aqui, quando se fala em Palácio do Planalto, está fazendo referência ao quê? Palácio do Planalto, gabinete do presidente do Poder Executivo. Então, o presidente atual aqui, tá? Ele tem o poder de gerenciar, administrar. Eu vou explicar para vocês qual que é o Poder Executivo depois, passo a passo para vocês, tá? Mas esse aqui é o órgão, né? O Palácio do Planalto. Então, entenda que isso aqui faz parte dos 3 poderes. Quando você veja essa imagem na sua vida, porque isso aqui você vai ver na sua vida sempre, isso aqui, tá? Aqui, inclusive, tem um soldadinho. O que são isso aqui, professor? São os dragões da independência, tá? Para as pessoas que Malemar respira, né? Eu acho lindo, eu acho muito bonito, inclusive, né? E aqui representa, né, o poder executivo, tá? Que é o gabinete do presidente, tá? Professor, o presidente mora aqui dentro? Não mora aqui dentro, tá? Ele trabalha, aqui é o gabinete dele, e aqui tem os seus assessores, né? As pessoas que contribuem para o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Vamos lá, aqui sede oficial também, aqui é o Congresso Nacional. Professor, o que é isso, né? Parece que é um prato, exatamente, né? Um prato para baixo, um prato para cima, né? Agora preciso ver certinho, mas se me fala a memória, o prato para baixo é a Casa dos Deputados, deixa eu ver, deputado, não. O prato para cima, acho que é do deputado, então esse lado aqui fica para os deputados, e aqui fica para o Senado. Você veja, aqui representado o Senado e aqui o deputado. Depois preciso verificar lá, pessoal, até vocês podem verificar se o prato para cima é do Senado ou deputado, né, para ver qual que é. Mas aqui ele está simbolizando, né, que aqui esse lado fica ou Senado ou deputado, ou Senado ou deputado aqui. Fica repartido. E aqui tem um acesso aqui, tá? Então aqui são pessoas representando os seus estados, né, representando o seu povo aqui. Então, também é através de eleições, tá? Então, aqui são colocações diretas da sociedade, tá? O Congresso Nacional. E aqui também outro órgão que eu acho fantástico, né? Que é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, são aqueles Batmans, né? Que só fala que são os Batmans, né? Com capa preta, né? O Gabinete dos Ministros, Poder Judiciário. Então, assim, aqui é o órgão supremo, pessoal, o órgão supremo. Então, assim, professor, aqui vai cair ações, por exemplo, se o meu gatinho ficou em cima da árvore e a polícia não chegou a tempo, e daí foi aquela questão da instância, né, primeira instância, segunda instância, e chegou no Supremo Tribunal, vai acontecer isso aí? Dificilmente, viu? Dificilmente vai chegar nessa situação aqui. Aqui, geralmente, chega a situações em que ocorre a violação do texto constitucional, tá? Então, vamos lá. Teve uma decisão do juiz lá, que ele achou por bem tomar essa decisão, só que ele está indo contra o chefe dele. Como assim, professor? O juiz tem chefe? Ele tem um chefe. Quem é o chefe dele? Vou falar para vocês. É a Constituição. Então, quando ele vai contra a legislação, porque, assim, juízes, eles têm, cada um tem a sua sentença, cada um tem a sua cabeça, são seres humanos. Pode ser que ele tenha uma decisão que não seja a melhor embasada na legislação, e pode contrariar, inclusive, a Constituição. E nessa situação de contrariar a Constituição, colocar a Constituição, causar uma insegurança jurídica, por exemplo, essa ação pode ser levada para o Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal ele tem a finalidade de defender, né, de assegurar que a Constituição não seja violada, né, para qualquer um dos polos, né, o polo ativo ou passivo da ação, tá? Então, ele vem nesse sentido defender. É um órgão fantástico aqui, o Poder Judiciário. Professor, mas não tem algumas esferas? Tem sim, eu vou explicar para vocês a esfera, inclusive dentro do Poder Judiciário, tem a justiça comum, a justiça especial, que eu vou falar para vocês quando eu for trabalhar Poder Judiciário específico, porque merece um carinho especial, cada órgão desse aqui, para que vocês compreendam. Não adianta eu falar para vocês, tem esses 3 órgãos aqui e ponto final, né? Temos que compreender o seu significado na questão interna de cada um deles. Vamos lá, então, né?
A segunda aqui, o poder legislativo, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre o poder legislativo, tá? Que poder que é isso, professor? Isso aqui, galera, ó. Esse aqui é o poder legislativo, tá? O Congresso, tá? Então, a pessoa não ouço falar em Congresso, poder legislativo, exatamente, né? Legislativo. Então, é a mesma coisa, tá ok? Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Antes de iniciar essa etapa, expõe o artigo 44 da Constituição Federal de 1988. Então, eu trago para vocês aqui para dizer que a minha fala está fundada na legislação federal, inclusive, tá? Na Constituição Federal. O artigo 44, que vocês podem dar uma olhadinha na Constituição, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é o poder legislativo, tá? Então, ele fala que é o poder legislativo, que se compõe da Câmara dos Deputados e Senado. Então, galera, o que acontece? Aquele pratinho para cima, né, que tem aquelas duas torres ali, ele está representando o quê? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? Beleza? Então, aqui, continuando aqui, ó, aqui, como eu falo em Constituição Federal, existe uma Constituição Estadual também, onde tem a Câmara dos Deputados e estaduais também, tá? Mas aqui, como está falando de federal, estou falando só de federal, tá? De âmbito federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, assim, pessoal, cada legislatura terá duração de 4 anos. Professor, tem exceção? Tem exceção, que é o Senado, tá? O Senado, ele não o mandato dele é a única exceção, tá, gente? Para que você fique bem claro. A regra, poder legislativo, né? Os deputados, o presidente, né? São 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos, tá? O presidente, isso aí, não pode ter uma outra reeleição para mais 4 anos, é só 8 anos no máximo. Já os deputados aqui, pessoal, o Senado, que é a exceção. Por que é a exceção? O Senado, o mandato dele é de 8 anos, tá? Professor, tem alguma coisa errada, porque todos os anos pares, quando tem as eleições, eu estou votando em 4 anos para Senado, então não pode ser. Mas pessoal, você está votando, não é porque aquela votação primeira que você fez, vamos supor, o candidato X que foi eleito, quando tem a próxima eleição, ele não vai estar exposto, né, para se candidatar novamente. Ele já está lá dentro. O que abriu vagas lá foi de outras eleições anteriores, tá? Então, o Senado fica 8 anos, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso aí. A atribuição dos senadores e dos deputados. Olha que interessante. Uma das funções mais importantes da organização do Poder Legislativo em 2 casas, denominadas bicameralismo, né? Porque bi, né? Ele vem de tem duas, Senado e deputado. Os 2 trabalham junto, pessoal. Geralmente, o projeto de lei, ele dá início na Casa dos Deputados, tá? Depois passa para o Senado, e daí, por fim, professor, não. Daí vai lá para quem? Para o Poder Executivo, para o presidente sancionar ou vetar, né, totalmente ou parcialmente, ou sancionar totalmente ou parcialmente. Ele tem esse poder, tá? É permitir que, por meio do trâmite, né, durante o trâmite, né, o andamento da elaboração das leis, o procedimento, e das discussões das matérias na Câmara dos Deputados e no Senado, uma casa possa revisar e aperfeiçoar, né, os trabalhos da outra. Então, veja, é como se fosse uma fiscalizando a outra, tá? É muito interessante isso aí. Só seria mais interessante, só não é mais interessante se não tivesse essa briga política que ocorre, né? Esses interesses políticos. Porque a intenção, quando se fala em deputados e senados, é que o deputado dá início na elaboração, porque representando a sociedade brasileira, tá? E aqui no geral mesmo, né? E aqui eles dão início a uma legislação com base nos costumes da sociedade, criou um costume da tecnologia, precisamos criar uma lei para atender a sociedade. Então, vai dar início aqui no deputado, elaborar um projeto, o projeto vai para o Senado, ele vai verificar, tá legal, precisa acrescentar isso, acrescentar aquilo. Então, você vê a atuação das 2 casas, como é importante, né? O que deixa de ser tão interessante assim que eu falei para vocês, que eu vejo ponto negativo, é quando tem essa briga política, tá? Por que eu quero dizer com isso? O deputado, às vezes, elabora leis, né? Projeto de lei, tá, pessoal? Porque tá um projeto ainda. Ele elabora projeto de lei e daí ele encaminha para o Senado.
E é coisa fantástica esse projeto de lei, muito bom para a sociedade, né? Contribui muito para a dignidade da pessoa humana brasileira. Só que, diante da questão que saiu, no caso do deputado, de um partido X, e vários outros partidos vão ficar com aqueles ciúmes, aquela briga política, eles acabam não aprovando. Então, tem essa briga aí, pessoal. E quando aprova aqui no deputado e no Senado, tem que ir para o executivo, se for contra também, nossa, aí é complicado, nunca aprova. Então, assim, quem é o maior prejudicado com essa briga política? A sociedade, não tenha dúvida disso, tá? Geralmente as leis são aprovadas rápido quando favorece todos eles, daí é aprovado mais rápido. Ou senão, quando permite que um põe um dedinho, né, no projeto de lei do outro, ele fala assim, tal pessoa, né, fez isso, tal, o órgão fez isso, o executivo, o legislativo, então não tem essa questão de briga política, infelizmente. Uma casa passa a revisar e aperfeiçoar os trabalhos da outra. Essa tradição teve início ainda no Império, então desde o Império já existia essa tradição aí, tá? Infelizmente, eu acho que essa briga política sempre teve, infelizmente. As leis nacionais ou federais, tá, deve ser aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional. Desse modo, depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, você viu só, inicia na Câmara dos Deputados, professor, toda lei dá início na Casa dos Deputados? Não. A medida provisória, por exemplo, quando o presidente, o Poder Executivo tem esse poder de criar uma medida provisória, então o que acontece? Essa medida provisória, depois eu explico para vocês, mas ela tem vigência de 120 dias, no máximo. Por que 120, professor? Não é 90? Seria 90. Só que quando tem recesso, por exemplo, ele fez um projeto de lei, uma medida provisória, tá? O Poder Executivo fez, o presidente fez uma medida provisória, tá? E encaminhou para o Congresso. O que acontece? O Congresso ele tem 90 dias, tá, para apreciar essa medida provisória e se eles aprovar, ela torna lei efetivamente. Olha só, a medida provisória, enquanto ela tiver a sua vigência, quem cometer atos ilícitos, quem contrariar essa medida provisória vai ter punição. Mas se essa medida provisória passar no Congresso, o Congresso não aprovar, passou o prazo dela, ela perde a sua força, não tem mais força de lei, tá? Então, agora, se o Congresso aprovar, ela permanece vitalícia aí, né, até ocorrer uma transformação dessa lei aí. Então, o que acontece? Importante, quando eu falo 90 dias, professor, se for 90, se for 120, não estou entendendo, 90 ou 120? Regra é 90. Só que se a medida provisória, o Poder Executivo criar, né, o presidente criar uma medida provisória e cair dentro do recesso, tá? Que é o período em que eles não estão trabalhando, vamos dizer, né, como se fosse o senso comum, né, a ignorância, né, a falta de conhecimento fala que é férias, mas não é. Eles estão à disposição, né, qualquer momento pode ser chamado. Então, de repente, tem uma crise econômica muito forte, ou um ocorrido, são chamados, não pode fazer viagem, na regra acaba fazendo, mas nesse sentido. Então, o que acontece? Se cai no recesso, ele passa de 90 e vai para 120 dias. 120 dias, tá? Então, é o prazo máximo, tá bom? Um projeto de lei precisa ser encaminhado ao Senado Federal. Em alguns casos, quando é o Senado que toma a iniciativa de propor uma lei, ocorre o contrário e o projeto precisa ser encaminhado à Câmara para revisão e aprovação. Então, tem situações, qual que é a regra? A regra é sair o projeto de lei dentro da Câmara dos Deputados, mas tem situações que saem do Senado e às vezes também, mas são exceções, que saem do Poder Executivo, do presidente. Vamos lá então, pessoal. Aqui é uma leitura um pouco mais pesada, mas eu acho que agrega muita informação. Olha aqui, pessoal, que interessante. Na capital federal, o edifício da Câmara dos Deputados, aqui acho que vai explicar para vocês do prato lá, que eu lembro que eu coloquei em algum lugar, vamos lá. O edifício da Câmara dos Deputados é o que parece um prato de sopa com a boca para cima. Então, é isso aí, pessoal. Aquele prato com a boca para cima representa os deputados, tá? Os deputados, tá? E o Senado com a boca para baixo. Então, aquele lado da boca para baixo é o Senado, tá? Por isso que eu falo que é legal a gente acessar a videoaula por completo, que vai respondendo nossas dúvidas aí. Eu lembro que eu tinha colocado em algum lugar aí. Então, o que acontece? O prato para cima, ele representa os deputados, tá? E o prato para baixo é o Senado, tá? No Brasil, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, no âmbito federal.
formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Câmara é composta por um total de 513 deputados, tá? Eleitos para um mandato de 4 anos. Então, você veja. Então, vamos lá, resumir. Deputados, tá? É o prato de boca, né? Para cima, tá? Para cima, tá? E ele é composto, no total, de 513 deputados. Então, lá dentro, naquela torre, tem 513 deputados, tá? E o mandato dele é de 4 anos. Os deputados representam a população de cada estado. Então, esses deputados aí estão representando os seus estados. E do Distrito Federal, proporcionalmente, respeitando o limite mínimo de 8 deputados e o máximo de 70 para cada unidade da federação. Então, cada estado vai ter, no mínimo, 8 deputados e, no máximo, 70. Então, tem situações que saem só 8 deputados e situações que saem 70, tá? Já o Senado Federal é composto por 81 senadores, eleitos para um mandato de 8 anos. Olha a exceção aqui, galera. 8 anos, beleza? 3 senadores representam cada estado, tá? Então, você veja, 3 senadores aqui, que ele fala aqui, dos 81 senadores aqui, 3, tá? Representa o estado do Distrito Federal. As atribuições do Congresso Nacional estão estabelecidas no artigo 48 e 49 da Constituição Federal. Lá está disciplinando como que é a atuação. Além desses artigos, temos o artigo 51, que define mais algumas atribuições que são privativas apenas à Casa dos Deputados e aqui, ó, e o artigo 52, apenas do Senado. Então, assim, eu quero me especializar um pouquinho mais na Casa dos Deputados, no Congresso, né, na Câmara dos Deputados. Então, o artigo 51 é específico para os deputados e o 52 para o Senado. Eu oriento vocês a já lerem o 48 ao 52 ali da Constituição, que pega no geral, tá? Assim, segundo a Constituição Federal de 1988, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, tá? Então, você veja aqui, ó, né? O processo legislativo, ele atribui, porque já foi no processo constituinte, na criação da Constituição, criou as leis. O que acontece no Poder Legislativo, ele compreende a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, tá? Que é do presidente, inclusive, tá? Decretos legislativos e resoluções. O processo legislativo é exercido pelo Congresso Nacional sobre todas as matérias de competência da União, Estados. Então, você veja, aqui o Poder Legislativo, pessoal, com a Câmara dos Deputados e Senado, ele trabalha e discute matéria de competência da União, dos Estados, tá? Então, ele está sempre acima dos estados e dos municípios. Quais são essas questões? Questões tributárias, arrecadação e distribuição de recursos. Então, vamos supor, vai ter um auxílio emergência, né? Tem lá no Senado, também vai ter a aprovação do Senado, tá? Da Câmara dos Deputados. A leis de planejamento orçamentários, que define como os recursos do governo serão gastados, tá? Então, as diretrizes são criadas pelo Poder Executivo, e daí, aqui é a definição de como vai ser gastado essa diretriz aqui, então, tudo um vínculo. Percebe assim, ó, professor, parece que o Poder Legislativo e Executivo estão sempre juntos. Exatamente, é um fiscalizando o outro, viu, gente? Qual que é o melhor? Não tem, estão no mesmo pé de hierarquia, porque é uno e indivisível, só que ele divide em órgãos para ficar mais fácil aí de administração, vamos dizer. Programas de desenvolvimento, criação de órgãos, cargos e empregos públicos e federais, então, assim, também tem essa função. Questão monetária, né, financeira e cambiais, então, assim, o país vai emitir notas de R$200, tá? Então, aonde que passa aqui? Também passa pelo Poder Legislativo. Então, você veja a influência. Por que a influência? Professor, eu estou começando a perceber o seguinte, que se for observar, o Poder Legislativo tem uma influência muito maior do que o Poder Executivo. E a sociedade fica tão declinada a quem vai ser o presidente, quem vai ser a presidenta. Então, isso faz sentido isso aí, está certíssimo. Porque se você for observar, a atuação do Poder Legislativo, ela é muito maior do que o Poder Executivo, que aparentemente, em algumas situações, parece uma mera figura, né, representativa do Estado, tá? Então, realmente é um poder muito influenciador. Continuando aqui, pessoal, está acabando já aqui.
Mas você vê como é importante a compreensão disso aí, né? Ao Congresso, por que é importante, né? Tem muitas pessoas que falam assim, né? Lógico, ignorância, né? Por falta de conhecimento mesmo, isso acontece. Infelizmente, nem todos têm essa chance, né? De poder estudar numa escola estadual e ter informações como essa. Mas, assim, o importante da compreensão é que muitas pessoas falam assim, o poder executivo é aquele que executa as leis. É um erro, né? Muito grosseiro. Também acontece, por exemplo, assim, o Tribunal de Contas, né? Está em qual órgão? Está no Tribunal Poder Judiciário, tudo errado, né? Então, assim, nós vamos trabalhar essa questão aí, tá? Vamos lá, então. Ao Congresso compete ainda decidir sobre tratados de acordo internacionais que impliquem alguns prejuízos para o patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar guerra. Então, você veja, o Congresso, pessoal, ele tem esse poder, tá? Ele tem essa competência de tratar sobre assuntos internacionais. E aqui ele traz alguns exemplos, tá? E ele vai, inclusive, né, autorizar o presidente a declarar guerra. Então, o presidente não pode falar vai ter guerra. Tem que ter a concordância da Casa do Congresso aqui, tá? Ou celebrar a paz, ou permitir o trânsito no país de forças estrangeiras. Então, assim, os Estados Unidos quer vir no nosso território praticar, né, treinar aqui na Amazonas. Quem que vai autorizar? O Congresso, tá? Nesse sentido. O que mais ele fala aqui, ó? Autorizar o afastamento, né? Afastamento do país, do presidente e do vice-presidente da República. Então, assim, quando o presidente vai sair do país, também tem a questão deles também autorizar. Então, você veja, essas coisas ninguém percebe, né? Mas é muito interessante, né? Para autorizar o afastamento do presidente, tá? Afastamento do país, do presidente e do vice-presidente da República, então, também, né, por mais de 15 dias. Então, assim, se o presidente for fazer uma viagem para o Japão e ficar 14 dias, 15 dias, não precisa de autorização. Se ele quer ficar 16 dias, tem que pedir autorização para o Congresso. Se ele autorizar, beleza, senão, não pode, tá? Então, ele fala aqui de 15 dias. Fixar os subsídios do presidente, do vice-presidente da República, dos deputados, dos senadores, julgar as contas do presidente da República, fiscalizar os atos do Poder Executivo, além de várias outras. Também só uma pessoa que foi para vocês? Esse é a grande pegada aqui, ó. Fiscalizar o ato do Poder Executivo. Professor, entendi. Teria como você me trazer aqui um exemplo de fiscalização na prática, que esse poder legislativo que você fala tanto aí, atuou? Vamos lá, na Dilma, que é uma coisa mais recente, tá? Você veja que deu início a um processo de impeachment na Casa do Deputado, certo? Depois foi para o Senado. Então, o Senado derrubou ela através do impeachment, tá? Justamente porque houve as pedaladas fiscais, tá? Então, assim, quem que julgou, quem tirou ela lá? Foi o Congresso, tá? Foi o Congresso, foi o Poder Legislativo. Então, nesse sentido, fiscalizar o ato do Poder Executivo, que é, no caso, a presidenta, e aí tirou ela de lá. Entre as atribuições exclusivas da Câmara dos Deputados, duas das mais importantes são, então aqui, ó, as Câmaras dos Deputados, exclusiva da Câmara dos Deputados, autorizar a instauração de processo contra o presidente. Olha que topzera, pessoal, coloquei o exemplo, e aqui eu trago para vocês, ó, autorizar a instauração de processo contra o presidente. Então, o Ministério Público, ele pega as denúncias, tá? A Polícia Federal, ele começa a fazer investigação, entrega para o Ministério Público, e o Ministério Público entrega para a Casa dos Deputados. Se o deputado fala assim, opa, tem coisa errada aqui, tá cheirando coisa ruim aqui. Daí, vai dar instauração no processo contra o presidente, que ocorreu com a Dilma, por exemplo. Presidente, vice-presidente da República e os ministros de Estado também, tá? Então, os ministros também vai estar sendo fiscalizado pela Câmara dos Deputados, tá? Fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado. Veja só, diante dessa fiscalização aqui, pessoal, né, da contábil financeira, foi constatado essa divergência do valor no mandato da Dilma, tá? E aí que derrubou ela aí, o presidente da Câmara dos Deputados deu início aí, tá? Se não me engano, eu acho que era o... Nossa, agora esqueci o nome dele. Ele foi até preso, inclusive, agora esqueci o nome dele.
Mas, enfim, deu início lá, teve uma briga, eu lembro, na época. Entre as atribuições exclusivas do Senado Federal, então aqui falar do Senado Federal, competência exclusiva, duas das maiores importâncias são processar e julgar o presidente e o vice-presidente. Professor, mas a mesma coisa que os deputados, é que um passa para o outro, né, nesse sentido. Quando teve o impeachment, lembra? Então, teve a votação da Câmara dos Deputados, votaram, opa, vai derrubar. Depois dessa autorização dos deputados, ele manda para o Senado. O Senado, aprovando também, derruba e tem um impeachment. Dos ministros de Estados, o comandante das Forças Armadas, os ministros do Supremo Tribunal Federal, também aqui, ó, tá vendo só? Também o Supremo Tribunal sendo fiscalizado pelo Poder Legislativo, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos casos de crime de responsabilidade. Lembra, pessoal, da Dilma? Também, crime de responsabilidade também cabe, né, ao Senado Federal. Aprovar operações de empréstimos externos da União. Então, o país precisa fazer um empréstimo, né, no exterior. Não sei se vocês lembram do FMI, né, que falou muito uma dívida externa nos Estados Unidos. Então, precisa da autorização do Senado, do Distrito Federal e dos municípios, entre outras, tá? Então, você veja que eu trouxe para vocês algumas competências do Congresso, tá? Eu achei bem interessante, bem bacana destacar esses pontos. Vamos ver, eu acho que, se não me engano, agora vai para a próxima. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, beleza. Mais uma continuando aqui, pessoal, o Poder Legislativo. No âmbito estadual, o Poder Legislativo é exercido pelas Assembleias Legislativas, que tem em 26 estados, e pela Câmara Legislativa, no Distrito Federal. Os deputados estaduais são eleitos para mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos, tá? Então, os deputados podem ser reeleitos mais 4 anos. Nessas casas, os deputados também produzem leis, avaliam a prestação de contas dos governos, verificam se a execução dos programas e das metas previstas para cada ano está sendo efetivamente cumpridas, entre outras. Você vê que a função dele é fantástica, né, pessoal? A Câmara aqui, o Poder Legislativo, né, exerce uma função muito importante. O Poder Legislativo no município é exercido pela Câmara Municipal. Então, vocês ficam se perguntando, né? Professor, como é que fica no município, competência municipal? Onde está o Poder Legislativo, né? Porque tem o Poder Legislativo estadual, né, que todo mundo conhece, que são, no caso, a Câmara dos Deputados Estaduais. Mas no município, como é que fica? No município, galera, tem as câmaras municipais que representam também, que lá são os vereadores que estão representando a sociedade daquele município, que também fiscaliza os atos do Poder Executivo Municipal, inclusive o das empresas administrativas indiretamente. Olha só, aqui eu vou explicar depois para vocês certinho, tá, gente? Quando fala em empresas administradas indiretamente, é quando você pega, por exemplo, não sei qual cidade que você está assistindo, mas vamos supor que você pegue aí a condução, né, do ônibus que faz transporte urbano municipal. Geralmente esses ônibus são de empresas privadas que prestam serviço público. Então, essas empresas aqui, elas são indiretas, tá? Mas eu vou explicar para vocês certinho. Então, aqui, ó, inclusive, ou das empresas administradas indiretamente. Opa, acabou cortando aqui. Peraí, pessoal, deixa eu ver. Tá, acabou cortando, mas é isso mesmo, ó. Então, quando ele fala aqui, tem mais um pedacinho que eu lembro, mas aqui, ó, inclusive, ou das empresas administradas indiretamente, tá? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que aqui a Câmara Municipal, ele tem os seus vereadores, e os vereadores, ele está administrando quem? Está administrando o Poder Executivo. Então, os seus atos. O Poder Executivo Municipal, ele tem a função de administrar o município. Então, quando se fala em abrir concurso, quem que está abrindo? É o prefeito, né? Quando se fala em criar áreas de lazer também, né? Também tem a iniciativa, vamos supor, uma sociedade de um bairro, né? Ele escolhe um vereador, e esse vereador vai representar esses moradores. Ele vai até a criação de uma lei, de um projeto, e esse projeto vai para o Poder Executivo, o Executivo também vai sancionar isso aí. Então, o que acontece? Existe uma fiscalização, tanto do Poder Executivo, quanto perante o Poder Legislativo ao Executivo também, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso aí, tá? A princípio, o quê? O Poder Legislativo,
aparentemente, nesse primeiro momento, aqui na nossa sexta videoaula, parece que só ele tem poder, né? Mas não, pessoal. Esses são as atribuições, eu acabei de ler para vocês aqui, explicar, são funções, atribuições que tem, competências atribuídas ao poder legislativo, que compete aí, então por isso que ficou mais assim em evidência, né, o poder legislativo. Mas, quando começar a falar do poder executivo e do judiciário, você vai ver que ele tem poder, ele influencia também no poder legislativo. Então, você começa a perceber que não existe um órgão melhor que o outro. São todos eles iguais. São unos, porque é uma coisa só, que representa o governo federal, tá? É uno e indivisível, não pode dividir ele, ninguém é melhor que o outro também, tá? Não é dessa forma. Bom, pessoal, aqui eu finalizo com vocês, então, o sexto vídeo aula aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí, da nossa sexta videoaula aí. Bom, então, a princípio, tá, eu falei nesse momento, tá, aqui, sobre a questão do poder legislativo, tá, maravilha. Na próxima videoaula, que vai ser a sétima videoaula e a última, daí eu dou por fim na organização política do Estado brasileiro, dou por fim nela, mas aí o que acontece, né? Daí, eu falei nesse momento aqui do poder legislativo. Outra aula agora, eu vou falar do poder o quê? Poder executivo, presidente, e o poder judiciário. Professor, é legal? É top. Então, eu recomendo vocês, assim que vocês finalizarem, então, esse vídeo aula aqui, depois já passar para o próximo vídeo aula, que vai contribuir bastante para vocês aí, no entendimento desses três poderes, né? Porque assim, professor, mas eu não pretendo ser juiz, não pretendo ser advogado. Gente, tem coisas que é fundamental você ter a compreensão que você precisa saber, no mínimo, algumas coisas. Inclusive, eu acho que todas as escolas deveriam ter um professor de direito constitucional. Assim como, por exemplo, professor, eu quero trabalhar em artes, né? Eu quero trabalhar na área de humanas. Você tem que saber um pouquinho de matemática, não tem? Então, como que eu fico pensando quando eu estou dando aula para o pessoal, e fico pensando, como que eu vou fazer uma formação de um indivíduo se não trabalhar as questões básicas da Constituição, né? Então, assim, falar um pouquinho de seus direitos e seus deveres. Por que direitos e deveres? Mas, professor, o que tem a ver poder legislativo com direitos e deveres? Você tem o direito de votar, mas para você tomar uma ação, é necessário você saber qual o melhor passo para você tomar essa ação. Concorda comigo? Outra coisa, vou votar. Então, não é só lá apertar e votar. Eu votei porque o rapazinho lá, o candidato, tem um cabelinho bonitinho lá, tal. A menina é muito bonita, a mulher... Então, assim, vou votar pela aparência. Isso assusta, porque não está totalmente errado. Tem que fazer uma análise, né? Analisar tudo certinho, os cenários, propostas que é ofertada para a sociedade, se de fato ele contribui, como que é o histórico dele anteriormente, como na sua vida pública, né, na sua vida particular também. Então, é muito importante. Eu conheço várias situações aí, vocês também, de deputados aí, né, que, comediante. Então, assim, é democracia, concordo plenamente. Aqui é uma visão crítica minha, inclusive, aí dentro desse cenário. Então, assim, realmente, é uma questão de democracia, mas eu consigo enxergar que o Estado, tá? O Estado é como se fosse uma empresa, né? Uma empresa deve ser encarado como uma empresa, porque ali está circulando o quê? Dinheiro, está circulando interesses muito importantes da sociedade e deve ser gerenciada com competência. Eu, particularmente, respeito, né, a democracia, eu acho muito lindo isso aí, mas eu discordo, por exemplo, que o Zé, que vende couve-flor, vende alface na vila, ele se torna um vereador. Nossa, a função dele lá é uma coisa e vereador é outra, tem que ter uma noção boa, né, do que realmente a sociedade daquela região, aquela coletividade, aquele bairro necessita, né, para ter uma vida mais digna. E aí a pessoa simplesmente acaba sendo eleita porque ela é muito boa no que ela faz. Mas ele é bom para fazer o quê? Ele é o cabeleireiro, ele é bom para cortar cabelo, para fazer o plantio, ele é bom para no comércio lá, mas para ser vereador é outra situação. É uma coisa, eu sou professor, vou me candidatar para ser vereador. Não, uma coisa é ser professor, outra coisa é ser vereador, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro, por exemplo, sou um cara milionário, para não falar bilionário, vamos falar bilionário, tá? Então eu vou abrir uma empresa e vou gerenciar.
opa, cuidado. Você pode ter dinheiro, certo? Não é porque você tem dinheiro que você é bom para gerenciar uma empresa. Então, você precisa contratar pessoas competentes para isso, para saber ter uma visão do mercado de trabalho, o que é mais favorável, o que é mais interessante, o que vai ter mais lucratividade para a empresa. Então, assim, são dois setores que, ao meu ver, então, assim, o vereador, o deputado, deveria ter, sim, uma competência melhor, uma formação melhor para estar representando a sociedade. Isso é um pensamento particular meu, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que é muito perigoso, e hoje a gente se encontra muitas situações de comediantes, sabe o que eu estou falando para vocês, né? Pior não fica, né? Vote em tal, pior que não fica, né? É preocupante, ou se não, até figuras, né, de filmes pornográficos, inclusive, ali. Então, assim, gente, é a minha vida, é o meu país, é a minha dignidade que está sendo posta em jogo, né? Então, assim, tomar muito cuidado, né? Então, assim, recentemente, ministros também, que é atriz, né, ator, meu, não é porque eu sou um belo ator, uma bela atriz, que eu vou gerenciar um ministério bem. É outra situação, é outra realidade. E exemplo disso aí, você veja o que aconteceu, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Galera, muito obrigado. Quem curtiu, dá um joinha aí, tá? Para contribuir no canal nosso aí. E vamos sempre crescendo aí. Obrigado pela presença de vocês, pela força aí. E vou gravar mais um vídeo aula para vocês para falar sobre o poder executivo e o poder judiciário. Beleza? Muito obrigado aí. Desde já agradeço a participação de todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera. Falou!